que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aqueles que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Versículo 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Podemos assentar, nós já oramos. Eu quero louvar o Senhor por essa noite, agradecer. Juventude Forte, Juventude Matriz, Família Porão, obrigado a todos. A iniciativa do nosso querido Reidson, por mobilizar essa caravana linda lá de Anápolis, Carol, o Vitor, a Dawane, a todos vocês que estão presentes nessa noite. Eu quero louvar o Senhor por esse tempo precioso na presença do Pai. Meus queridos, se eu pudesse dar um título a essa ministração, a essa reflexão bíblica, eu titularia como posições. E o que eu aprendo aqui diante desses versículos que nós lemos? Qual a reação do mundo ante a missão de Cristo e sua igreja? Vou repetir. Qual a reação do mundo ante a missão de Cristo e a sua igreja? Entendendo que a igreja de Cristo Jesus somos nós. Eu e você, nós somos igreja. Primeiro aspecto da missão em reação à igreja: ódio. O mundo, ele nos odeia. E é percebível isso. É percebível o quanto esse mundo nos odeia. Vivemos em uma geração medíocre, uma geração rasa, uma geração relativa em profundidade de Deus. Uma geração que não conhece Bíblia. E é uma triste realidade, porque as consequências estão aí bem claras e evidentes. Esse mundo, ele nos odeia. Não podemos esperar algo bom do que vem do mundo. Não podemos. Se ele nos odeia, então nós precisamos nos posicionar. Se é o contrário, precisamos avaliar o nosso comportamento. Segundo aspecto aqui, que o mundo proporciona, possibilita a nós como igreja: alienação, engano. O mundo, ele te engana. O mundo, ele vai mentir para você. A falta de posicionamento dos cristãos está deixando o mundo entrar nas igrejas, ao invés
da igreja entrar no mundo. Tem algo errado aí. O que está acontecendo? Era para ser o contrário. Se nós nos posicionássemos como filhos de Deus, como discípulos que somos. O que é ser discípulo? Imitadores de Cristo. Quem você tem imitado? O mundo ou a Cristo? Qual a sua posição diante do mundo? Qual o seu posicionamento? Já disse aqui que o mundo nos odeia. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o mundo te engana. Ele mente para você. Ele vai te alienar. Terceiro aspecto, perseguição. O mundo nos persegue. O mundo nos persegue. E ainda diante disso tudo, eu tenho me dobrado com o que o mundo tem me oferecido? Ou eu tenho refletido Jesus nas minhas ações? Qual é a minha reação diante desse mundo? Meus queridos, algo que tem destruído ministérios: o medo. O medo. A psicologia, ela explica que o medo causa bloqueio. Ou seja, você não avança, você não persevera. Nós, como imitadores de Cristo, precisamos ser perseverantes, prosseguir, avançar. Porém, o mundo possibilita o medo. Você tem medo de se posicionar como filho de Deus. E esse medo ele vai gerar um bloqueio em você, porque você não vai avançar. Você vai ter medo da reação que as pessoas terão diante daquilo que você vai exercer. Seja na universidade, seja na escola. Nós temos medo de nos posicionarmos nas instituições de ensino superior. Falar de Jesus dentro das universidades federais tem sido cada vez um desafio. Que discípulos são esses que têm medo de se posicionar? Eu reflito Jesus na minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu exerço, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Que esse bloqueio ele caia por terra em nome de Jesus. Não tenha medo, igreja, não tenha medo. A gente vive uma geração mediocrizada por medo, porque com medo eu não avanço, com medo eu não prossigo. Que o medo não seja esse estupim que não faça você avançar. Que você vença o medo em nome de Jesus. Não espere ser aplaudido por um mundo que crucificou o nosso Salvador Jesus. O que você espera desse mundo? Aplausos? O que você espera desse mundo? Reconhecimento? É isso? Nós seremos perseguidos aqui. Já está acontecendo. E não é sobre política, não. É sobre vários aspectos. Vários aspectos. Esse mundo crucificou o Senhor. Nós precisamos compreender isso. Hoje, você quer a maior prova disso? Seja discípulo em uma universidade federal. Fale de Jesus lá para professores esquerdistas que têm manipulado por anos as universidades, as academias. Muitos têm entrado numa instituição de ensino superior e
saíram desviados. Muitos, porque não tem alicerce, não tem base, não foram discipulados. Não foram discipulados. Qual tem sido a sua base? A Bíblia? A palavra de Deus? A oração? Ou não? A mídia, ela vem sendo um instrumento de aniquilação das famílias. Quer um exemplo? Celular. Quantas horas do seu dia você tem passado com esse aparelho? Quantas horas? É o mesmo tempo que você tem passado com a Bíblia? Se não for, alguma coisa está errada. Quanto tempo você tem passado com a Bíblia? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo? Quanto tempo você tem navegado nas redes sociais? Quanto tempo você tem utilizado esse mecanismo do celular? Netflix tem se deleitado em tudo que a Netflix proporciona, oferece. E aquele versículo: não porei coisas más diante dos meus olhos. E aí, igreja? Como é que é o meu posicionamento diante disso? Como tem sido o meu posicionamento diante das redes sociais? Hein? O que você tem postado lá? O que você tem publicado lá? Apesar que o que nós postamos não mede a vida espiritual de ninguém. Absolutamente de ninguém. É de fato que você esconde no seu WhatsApp. Isso sim mede o que você é diante do Senhor. O que você tem escondido lá no seu WhatsApp? O que você tem recebido lá? O que você tem compartilhado? Cuidado, porque as mídias, ela tem aniquilado as famílias, a juventude principalmente. Outro ponto, outro aspecto: ideologia de gênero, o ativismo. Cuidado. Já ouviu falar em LGBTQI+? Sabe por quê? Do mais? Porque LGBTQI+, vem mais 23 letras após o mais. 23. Sabe o que isso significa? São vários pontos. Fulano se considera isso, ciclano se considera aquilo. Por vezes, a rede social Facebook tem oferecido 100 opções de gênero. 100 opções de gênero. Deus criou macho e fêmea. O resto é gambiarra. Ok? O resto é gambiarra. É macho e fêmea. Ponto. Ponto final. O gênero, o feminismo, essa agenda ideológica que quer destruir justamente aquilo que nós não valorizamos, a nossa família. Você tem amado a sua família? Você tem orado pela sua família? Você tem refletido Jesus na sua família? Ah, Moisés, você não convive comigo. E daí? Qual o seu posicionamento diante disso? Vai se dar por vencido? Meu irmão, eu aprendi que crente vence com o joelho no chão. Você tem orado diante das circunstâncias, diante dos desafios que têm acontecido? Esse ativismo todo que está aí. Cuidado, a família é um projeto de Deus. Deus ama família.
Outro detalhe, o evangelho coach. O evangelho coach. Aí, os aspectos que identificam esse evangelho medíocre que tem sendo pregado por aí, a hipergraça, Deus é amor, liberalismo, a gente chama isso na teologia de liberalismo. Deus é amor, mas Deus te ama tanto, tanto, que Ele criou o inferno para você. Não se assuste com o que eu estou dizendo. Ele te ama tanto, tanto, que Ele criou o inferno para você. Chocante isso, né? Chocante. Mas entenda, coach não tem autoridade espiritual para guiar e dar rumo a povo nenhum. Nenhum. Quem tem essa autoridade é o seu pastor. Ele tem pagado o preço por você. Ele tem orado por você. Ele tem clamado por você. Ele vive a palavra. Ele está debaixo da palavra. Ele tem autoridade. Caso contrário, cai fora. Cai fora. Os nossos valores eles têm que ser aniquilados para que abracemos o que estão sendo impostos. Esse é o resultado quando as famílias tradicionais e a igreja se calam. Está vendo o caos? Está vendo o resultado? Está vendo as consequências da família tradicional, cristã, evangélica, se calar? A igreja se calar e não se posicionar? Sabe o que tem pregado por aí? O feminismo. Seu corpo, suas regras. Seu corpo, suas regras. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, vai dizer assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Seu corpo, suas regras, é isso? A palavra diz exatamente o contrário. Mas a nossa geração não conhece isso. Se conhecesse a palavra de Deus, não caía nessas filosofias infundadas que estão sendo ministradas por aí. Mas a gente não conhece Bíblia. O quanto você conhece de Bíblia vai mostrar quem você é. Você é o que você quiser ser. É isso que eles têm que pregar. Deixa eu te falar um negócio. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é direcionado por Ele, não é por você. Não são nossas ações, não são as nossas vontades, não são os nossos desejos, mas o Espírito Santo que vai conduzir a sua vida. Não é seu corpo, suas regras, não. Você não manda em absolutamente nada. Nem o ar que você respira é seu. É o Senhor que nos proporciona diariamente. Porque se Ele fizer assim, a gente cai. Está vendo? Todo cristão deve ser tanto conservador como radical. Conservador ao preservar a fé e radical ao praticá-la. John Stott, um dos grandes teólogos, diz isso.
Você é conservador? Você é radical? Como é que tem sido o seu posicionamento? O Evangelho, ele é suficiente. O Evangelho não obedece a nenhuma outra visão ou filosofia do mundo. Ok? O Evangelho não carece de atualizações. Quem precisa se atualizar somos nós, em relação à palavra de Deus. Ela está viva em nós? Se não tiver, eu preciso reavaliar os meus conceitos. Preciso reavaliar os meus conceitos. Lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20, vai dizer assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e a luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. E aí? Qual é o seu posicionamento, igreja? Eu te chamo essa noite a você refletir sobre isso. E reitero, o Evangelho é suficiente. Jesus não morreu para você ser feliz. Jesus morreu para você ser salvo. Jesus não morreu só por você ou só por mim. Ele morreu por nós. Deixemos de ser egoístas. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por nós. Foi por todos. Não foi só por mim. Aleluia. Foi por todos nós. Por todos nós. Para ser discípulo existe um custo. Um custo. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, vai dizer assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Para ser discípulo existe custo. Esse é o custo do discipulado. Negar a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz e segui-lo. Ok? Você vai negar a si mesmo. Você vai levar a sua cruz. O Senhor não leva a cruz de ninguém. Cada um leva a sua cruz. Cristo morreu a nossa morte e requer de nós que vivamos a sua vida, a vida de Cristo em nós. Jesus, Ele é conservador. Ele é conservador. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é conservador. Qual tem sido o seu posicionamento? Está lá em Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O seu não posicionamento fortalece o inimigo, que não tem nada a perder. Absolutamente nada a perder. Se você não se posiciona, o inimigo se fortalece. Temos avançado? Confesso que ao entrar aqui nesse tempo, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. Em 2010,
eu recebi o meu chamado missionário. E como o Senhor ministrou o meu coração. Foi uma conferência missionária. Pastor Biva, do Rio de Janeiro, da Igreja Batista de Betânia, foi o canal de Deus naquela noite. Eu nunca me esqueci daquelas palavras. Eu entro nesse tempo e olho aqueles dizeres ali: ao sair dessa casa de oração, você estará pisando em terras missionárias. Essas palavras têm feito o efeito na sua vida. É um impacto para mim ver isso. Nós somos o método de Deus para essa geração. O Senhor não usa coisas, o Senhor usa pessoas. Eu estou disposto a ser o método de Deus para essa geração. Qual tem sido o meu posicionamento diante disso? Não fortaleça o inimigo, mas se posicione. Cristão de verdade, meu querido, cristão de verdade medita a Bíblia e obedece. Ok? Cristão de verdade medita a Bíblia e obedece. Entenda isso. Eu aprendi que a Bíblia a gente não se lê, a gente medita. Meditar é o mesmo que pensar, analisar, inferir, buscar. Lá em Salmos 1, Salmos 1, versículo 2, vai dizer assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita. Salmos 1. Deus dá a instrução aí a Josué meditar no livro dessa lei. O que nós temos visto de crentes fazerem voto para ler aí um capítulo por dia, né? Aí chega lá 10 para meia-noite. 10 para meia-noite. Aí você vai pegar a Bíblia e vai ler. Exemplo, Salmo 1. Você está com sono. Você está cansado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não detém no caminho dos pregadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Fala desse jeito. Sabe o que é isso? Leitura dinâmica. Leitura rápida. Sabe o que você aprende com isso? Nada. Absolutamente nada. Você não aprende nada. Você tem que meditar a palavra de Deus. Meditar, aferir, analisar, pensar, buscar. Ame a palavra do Senhor. Ame a palavra. Não se envergonhe do Evangelho. Não sou contra as tecnologias, mas o que a gente percebe é que na contemporaneidade muitos cristãos não andam mais com Bíblia, andam com celular, tablet. Não sou contra, não. Tecnologia é bênção, amém por isso. A Bíblia já previa, porque aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Não sou contra, mas ame verdadeiramente a palavra de Deus. Porque sabe como é o crente é conhecido? Pela palavra. Já viu o crente andando na rua? Olha lá o ladrão, o crente andando, está com a Bíblia na mão. Tanto que é maravilhoso ser conhecido pelos demais como crente.
porque eu me posiciono com a palavra de Deus. Meus queridos, quero encerrar essa ministração. Quero deixar essa reflexão a você. Se posicione como igreja, se posicione como cristão, se posicione como discípulo, se posicione com a palavra de Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Ele tem o controle da nossa vida. Ele nos dá a direção. Não sou eu, mas é o Espírito Santo que orienta os meus passos. Amém? Entenda esse propósito. Eu quero aqui orar por você. Eu entrei aqui, o Espírito Santo disse muitas coisas no meu coração. E ele me fez lembrar do primeiro amor. Sabe quando Jesus nos aceita, a gente tem o costume de dizer: eu aceitei Jesus. Não, ele te aceita. Ele te aceita. Quando Jesus nos aceita, e quando nós recebemos a palavra dele no nosso coração, existe um fogo que queima diariamente. Sabe lá no primeiro amor, quando você estava lá, quando você se converteu, pelo menos comigo foi assim. Foi em janeiro de 2005. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Janeiro de 2005. Eu tinha tanto temor, eu participava de todos os cultos da igreja. Culto de ensino da palavra, culto da vitória, culto de oração, culto dos jovens, EBD, culto aos domingos. Tinha oração de madrugada, eu ia. Tinha a tarde da bênção, eu ia. Eu queria conhecer mais do Senhor. Eu queria me aprofundar mais no Senhor. Eu queria ser cheio do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Sabe aquele primeiro amor que aquece o nosso coração? Mantenha essa chama acesa. Muito fala sobre avivamento nesses últimos dias. E eu quero aqui dizer novamente as palavras do pastor Elismar Veiga. Nós somos a Pequenas Famílias. Nós vamos incendiar toda uma floresta. É através da minha vida, é através da sua vida. O avivamento, ele começa a partir do meu posicionamento, de como eu me posiciono diante do Senhor. Qual tem sido o meu posicionamento diante de Deus? Como eu tenho me comportado? Quais são as minhas atitudes referentes a isso? Como o Senhor tem me orientado? Eu tenho me dedicado à palavra de Deus? Os movimentos estão acontecendo. Já ouvi muita gente falar: Comep acabou. Ei, o Comep não acabou. Sabe o que mantém a maravilhosa graça de Deus nos nossos corações? O nosso posicionamento. Os movimentos têm acontecido. Semana passada aconteceu um fato em Goiânia. Jovens de uma igreja evangélica invadiram o Flamboyant e lá oraram, clamaram, buscaram ao Senhor. O avivamento está acontecendo. O avivamento está acontecendo. Dia 12, já soube que marcaram em Anápolis. Vão invadir o Brasil Park Shopping. O avivamento está acontecendo. Qual é o meu posicionamento? Qual é o seu posicionamento, igreja? Praças, ruas precisam ser alcançadas. Universidades, escolas, sejam
vou levantar aqui, você desbloqueia essa parte de baixo pra mim. Você não é batizado? Vem! Vem